Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho 2 clínicas médicas que se dedicam aos transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E eu sempre repito aqui, nosso esqueleto é muito importante, é o nosso próprio eu físico, nossa presença, nossa postura, nosso equilíbrio, nosso cartão de visita, entende? Nosso eu físico, nosso esqueleto. Quando chegamos num lugar, é a nossa presença, entende? Então, o seu esqueleto tem que ser guardado com muito cuidado, entende? Tem que ter muito zelo pelo teu esqueleto, entende? Porque nós somos muito frágeis, né? O ser humano é muito frágil, entende? Então, nós não temos amortecedores. Então, muitos aspectos da nossa vida maltratam o nosso esqueleto. E o efeito é somatório. Entende? É somatório. Eu sempre digo, vai maltratando o seu esqueleto, o efeito é somatório. Um dia a casa cai. Entenderam? É um indivíduo que chega e diz, nossa, estou travado, não posso me mexer. Me dói muito, entende? Entenderam? Então, vejam vocês. Essas doenças do nosso esqueleto, elas têm 2 acentos principais, também eu sempre repito, que são dores e incapacidade física progressivas. Cada dia mais dores, cada dia mais limitação física. Entendeu? Então, a proposta de nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, com mais dores e mais limitação física, e colocá-los numa jornada mais agradável, com menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico, né? Para isto, nós assumimos o desafio, o verdadeiro desafio. Não utilizamos analgésicos, nem anti-inflamatórios, nem relaxantes musculares, nem ansiolíticos, nem antidepressivos, nem indutores do sono. Não fazemos isso. Por que não? Primeiro, porque os pacientes que nos procuram, a maioria já passou por todas essas coisas. Já passou por todo esse coquetel de drogas, entende? Hoje mesmo, atendi uma paciente, né, que me disse, doutor, tive uma dor muito forte, mas muito forte. Me deram um coquetel de drogas, me deu uma alergia absurda, entende? Eu não sei o que foi pior, a minha crise de dor ou essa alergia absurda que eu tive com esse coquetel de analgésicos que me deram, entendeu? E agora, pior ainda, né? Além do Tramal e de outros analgésicos potentes, né? Os médicos agora estão receitando opiáceos, derivados do ópio, como a cannabis, entende? Medicações perigosas que criam dependência, entende? Meus caros, a dor não é doença, a dor é consequência, entenderam? Não adianta você tratar a consequência, não. É preciso tratar a causa. E para tratar a causa, é preciso fazer o diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Eu atendo pacientes e às vezes eles me jogam na mesa uma coleção de exames de subsidiários de sangue, de imagem, entende? E jogam em cima da minha mesa e eu disse, nossa, você passou por muitos serviços médicos. Sim, passei por muitos serviços médicos. E o que eles dizem? Eles não dizem. Eu estou sem diagnóstico. E tem mais.
Um diz uma coisa às vezes e o outro diz outra completamente diferente. Eu estou perdido. Eu vim aqui para ver o que você pode fazer por mim. Entenderam? Então é um desafio muito grande. Entende? Um desafio muito grande, esses pacientes. E modéstia à parte, nós conseguimos, na grande maioria dos casos, deixar os pacientes bem satisfeitos com o resultado terapêutico, sem envenená-los com essas medicações muito fortes de agora. Né? Entenderam? Então, assim, eu na jornada anterior, eu disse assim, ó, as dores do nosso sistema músculo-esquelético vêm de músculo e tendões. Então, quando vem de músculo e tendões, um exemplo são as tendinites, né? Tendinites. Todo mundo sabe que é uma tendinite. Uma inflamação dos tendões. Né? E um exemplo também importante se chama fibromialgia, que é uma dor que interessa a nossa capa muscular, a tendinosa, que dá muitas dores na parte alta das costas e queimação, que é o que os pacientes me contam. Entenderam? Queimação. E eu disse assim, depois, outra fonte de dor do sistema musculoesquelético são as nossas articulações, por excelência. Os ombros são uma articulação por excelência. Joelhos, quadris, tornozelos. E todas as articulações da coluna vertebral. A coluna vertebral, se vocês não sabem, é um complexo sistema que tem 100, tem 100 articulações. Tem as articulações principais de carga, né? Porque a coluna vertebral é uma sucessão de unidades ósseas chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por coxins fibrocartilaginosos elásticos, chamados discos intervertebrais. Esse é o sistema principal da coluna, que é o sistema que nos sustenta, o sistema de carga. E temos pares de articulações em cada unidade dessas, chamadas articulações interapofisárias. Entende? Então nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras dorsais ou torácicas, 5 vértebras lombares e mais, né, articulações sacroiliacas, que são as articulações onde a coluna se encaixa na bacia, né, através do osso sacro, que é um osso triangular, que serve de suporte ao eixo da coluna vertebral. Entende? Por isso que a nossa bacia tem que estar muito bem no prumo, muito bem equilibrada, porque qualquer desvio da bacia se transmite como desvio para toda a coluna vertebral. Entende? É a história de quem tem uma perna mais curta que a outra, né? A bacia se inclina, formando curvas chamadas escolioses. Né? Escoliose é uma palavra que vem do grego, significa curvatura. Entenderam? E o que é uma escoliose? Veja bem. Em termos ortopédicos, a escoliose é a projeção de uma curvatura da coluna vertebral anormal. Entende? Porque a escoliose, ela é, em suma, uma curvatura tridimensional. Vamos chamar assim para vocês entenderem. Tipo espiralada. Entende? Mas a projeção dela no plano frontal faz aquele S, né? Tipo um S. Entende? E que sempre tem uma curva principal e uma curva acessória, secundária. Entendeu? Então tem vários tipos de escolioses, várias naturezas de escoliose, né? A grande e mais frequente é a escoliose idiopática. O que quer dizer idiopática? Entende? Quando a medicina desconhece a origem de um processo, de uma doença no corpo, ela diz é uma doença idiopática. Não se conhece a causa, o porquê disso. Mas de uma forma ou de outra, a escoliose não deixa de ser
uma assimetria entre uma metade do corpo e a outra metade. Então, por N razões, quando uma criança está crescendo, há um equilíbrio de forças no eixo vertebral. À direita, à esquerda, né, para frente e para trás. Desse equilíbrio de forças resulta uma coluna reta, praticamente reta. Entendeu? Quando há uma descompensação nesse equilíbrio, por exemplo, se o lado direito da musculatura prende mais que o lado esquerdo, a coluna tende a formar uma concavidade para o lado que está prendendo mais e uma convexidade para o lado que está mais liberto, mais liberado. Entenderam? E também tem aquela curvatura chamada dorso curvo. Dorso curvo é o termo médico ortopédico para corcunda. Corcunda. Entendeu? Aquela postura horrível de corcunda. Entende? Aquela má postura que enfeia, né, a tua presença, a tua silhueta. Entenderam? Então nós temos dores derivadas de músculos e tendões, temos dores derivadas de articulações, e a dor mais cruel do sistema músculo-esquelético são as nevralgias. Nevralgias. O que é uma nevralgia, ou uma neuralgia, ou uma dor neuropática? Vejam vocês. O nosso sistema nervoso, eu falei na outra jornada, que tem 3 departamentos. E eu só falei de 2, porque o tempo não deu. Então, o nosso sistema nervoso ele tem 3 departamentos importantes. Primeiro, é o sistema nervoso central, é o cérebro, contido na caixa craniana. É a usina, geradora de energia, né? De estímulos nervosos. São a usina que conduz e que comanda a nossa economia toda do nosso corpo humano. Entende? Nessa caixa craniana estão contidos o cérebro, que emite ramificações dos neurônios, que são as células nervosas, se chamam raízes nervosas. Então nós temos um sistema nervoso chamado periférico, que é o conjunto dessas raízes nervosas que percorre o corpo todo. Entende? Percorre o corpo todo. Desde o crânio, desde a parte mais alta do seu crânio até a ponta dos dedos do pé. Entende? São as raízes nervosas. Entende? Entenderam? Essas raízes nervosas saem aos pares da coluna vertebral, nos espaços intervertebrais. Aos pares. Entende? E dependendo da lesão que a coluna sofre, entende? Às vezes dói mais um lado que outro. Então eu sempre pergunto, né? Entende? Vejam vocês. A dor é uma situação aflitiva, desagradável, cruel, que maltrata o paciente. Mas para nós médicos, a dor é muito importante. Entende? Você tem dor? Como é que é essa dor? Onde dói? Como ela se comporta? Ela é localizada? Mostra com um dedo. Ou mostra com a palma da mão, onde dói. Ah, mas dói aqui pro lado direito só. Entende? Não dói do lado esquerdo. O outro diz, não, só dói a esquerda, não dói a direita. Entendeu? E a dor ciática, então? Dói a perna direita, para o outro dói a esquerda, para o outro dói as duas pernas. Entendeu? Mas sempre que dói as duas pernas, uma perna dói mais que a outra. Entendeu? E a coluna tem uma característica, que a dor muda de lugar. Entende? Por que isso, né? Porque a coluna ela tem 100 articulações. E dependendo do tipo de desvio, dói mais um lado que o outro. Entende? E o paciente diz assim, tem dia que eu passo bem. Ai, tem dia que me dói demais. Entende? A coluna também assim, entende? O diagnóstico mais comum do problema de coluna hoje se chama instabilidade vertebral. Instabilidade vertebral. Entende? Então vejam vocês. A coluna dorsal ou torácica, que corresponde com as nossas costelas,
né, torácicas. Com as costelas, o segmento dorsal da coluna é mais estável, porque as costelas, elas com a camada muscular, são verdadeiros cabos de aço que sustentam a coluna dorsal em um certo equilíbrio, entende? Mas o nosso pescoço, né, e a coluna lombar, eles têm um jogo, né, dependendo da sua falta de exercício, de condicionamento físico, não é? A coluna cervical, ela joga. Imaginem vocês, quantas vezes por dia vocês olham para a direita, olham para a esquerda, olham para cima, olham para baixo. Você imagina que para quem está dirigindo um carro, né, tudo bem que a gente utiliza os espelhos retrovisores, mas você mexe para a esquerda, e mexe para a direita, e olha para cima, e olha para baixo. Entende? Nós fazemos pelo menos 100 movimentos com o pescoço por minuto. 100 movimentos do pescoço por minuto, a não ser que estejamos anestesiados ou dormindo profundamente. Porque mesmo dormindo superficialmente, ainda você está mexendo a cabeça e o pescoço. Entendeu? Então há um desgaste muito grande do pescoço e da coluna cervical. Por isso, os sintomas de problemas da coluna do pescoço são muito ricos, entende? Tem a ver com dor de cabeça, tem a ver com enxaqueca, tem a ver com perda de audição uni ou bilateral, tem a ver com zumbidos no ouvido, tem a ver com labirintopatias, labirintites, tem a ver com isso, tem a ver com problemas de visão, de foco, de cansaço visual, de glaucoma e de até degeneração macular, que é um diagnóstico relativamente frequente na idade mais avançada. Tudo tem muito a ver com coluna cervical. E tem também a ver com coluna cervical. Vocês estão sentados? Se não estão sentados, sentem-se. Tem a ver com coluna cervical o diagnóstico de Alzheimer. Por que eu digo tudo isso? Por que eu consigo dizer isso com tanta segurança? Por quê? Sabem por quê? Pelo seguinte, eu atendo paciente na minha clínica que vem lá por causa de dor no pescoço, torcicolo, entende? Aí eu trato disso, alinho o pescoço, faço fisioterapia, alongamentos, alinhamento. Doutor, a minha memória voltou. Doutor, a minha vista melhorou. Doutor, sumiu minha labirintite. Doutor, sumiu meu zumbido nos ouvidos. Ora, um caso, coincidência. 2 casos, uma grande coincidência. 3 casos, peraí, será que é coincidência? Entende? Tudo tem a ver. Então, dentro do crânio, nós temos 12 pares de nervos que têm a ver com visão, audição, com sensibilidade da língua, com dor de dente, entenderam? Com dor de dente. Então nós temos 12 pares de nervos cranianos. E no pescoço nós temos 8 pares de nervos cervicais, que estão muito relacionados. Para vocês terem uma ideia, né? Problema de coluna cervical pode dar dor no peito, lá embaixo. É no pescoço e dói o peito. Entenderam? Às vezes a dor se irradia num braço ou no outro, dando dormência, câimbras. Entenderam? Então, essas raízes nervosas são muito importantes. Elas são os comandantes da nossa vida. Entenderam? E o terceiro departamento do nosso sistema nervoso é o sistema nervoso automático, autônomo. Eu estou falando com vocês, meu coração está batendo. Entende? Estou fazendo digestão, se eu comi alguma coisa. Entende? Meu rim está filtrando, meu pulmão está respirando. Isso não é do meu conhecimento. Entende? É automático, é o meu piloto automático. Entenderam? Sem eu perceber. Entende? Outra coisa fantástica, né? Os meus pacientes dizem assim: doutor, minha pressão oscila muito. Eu digo, claro, ainda bem, eu falo. A pressão tem que oscilar. E oscila de acordo com o quê? Com suas emoções. Você já foi às lágrimas?
Você ri muito, dá muita risada. Nós somos seres emocionais. E a nossa pressão sobe e desce. Entendeu? Sobe e desce. Entende? Eu vou num dentista, por exemplo, tratar do meu dente, eu sei que minha pressão lá naquela cadeirinha terrível lá aumenta. Entende? Aumenta. Óbvio. Entende? Porque eu estou preocupado, eu jogo adrenalina. Entende? Na minha circulação, acelera o coração, a pressão aumenta. Entenderam? Então é assim. Sistema músculo-esquelético, dor, músculo, tendão, articulações e nevralgias, ou neuralgia. E em geral essas nevralgias no sistema nervoso, essas nevralgias que decorrem do sistema nervoso periférico, elas são devidas a processo de compressão mecânica. Força da gravidade nos empurrando para baixo. Eu estou vendo aqui que a primeira metade dessa jornada de hoje está terminando. Mas daqui a pouco eu vou voltar. Eu vou encerrar essa primeira metade dizendo que nós temos 2 clínicas médicas que cuidam de dores. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos braços, ombros, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor nos quadris, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Nós cuidamos disso em nossas clínicas, entende? É o grande desafio nosso, entende? Uma das clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, São Paulo, próxima do Hospital Albert Einstein e bem próxima do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do Hospital Samaritano e nem tão longe do estádio do Pacaembu. Telefone de nossas clínicas comuns: 11 3661 4243. Celular de nossas clínicas: 11 9 7082 8015. Emergências. Nossas clínicas, as agendas de nossas clínicas, tem espaços para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Entende? Eu não posso dizer a um paciente, consulta só para daqui 3 meses. Não, ele está com dor. Entendeu? Ele quer para ontem. Entendeu? Então, eu tenho espaços para emergências nas minhas clínicas. Telefone para as emergências: 11 9 3014 8888. Telefone das emergências. Entende? E esses telefones também estão à disposição dos pacientes, dos ouvintes e dos seguidores de minha jornada para esclarecimento de dúvidas. Nem sempre eu posso atendê-los no ato que eles me chamam, mas, deixando os seus telefones de contato, eu retornarei a ligação. Entende? Muitos pacientes me ligam pedindo orientação por telefone mesmo. Entende? Perfeito? Muito bem. Mas a primeira metade da jornada de hoje está terminando, mas daqui a pouco eu volto e dou sequência, tá bom? Até já.